Olá, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao canal do Instituto Legos. Convido vocês a acessarem o canal fazendo inscrição, porque assim poderão ser comunicados dos eventos que acontecem aqui no YouTube. Também porque inscritos vocês podem acompanhar nas redes sociais o material do Instituto Legos, no Instagram, no Facebook e, como eu disse, por aqui. Também aproveitem para comentar, deixar sugestões, enfim, dar dicas para que a gente possa fazer um trabalho muito bom. Bom, então, vamos lá. Vamos aqui. Pegar o material. Ótimo, então vamos lá. Bem, eu sou Roseli Jimenez e, pelo Instituto Legos, coordeno um projeto o Cultura em Foco, que sempre traz material sobre livros, sobre filmes, pintura, fotografia, arte em geral, cultura em geral. Bem, hoje trouxe para vocês um pouquinho de arte, não é, relacionada ao surrealismo, principalmente com a figura do pintor espanhol Salvador Dalí. A obra que vocês veem chama-se A Persistência da Memória. E quando olhamos para a tela, é uma tela bastante conhecida, com certeza vocês já viram, não é? O que nos chama a atenção são esses relógios derretidos, não é? Maleáveis, em lugares estranhos, marcam horas distintas. Um deles, o relógio com o fundo e a cara vermelha, está recheado, coberto de formigas, não é? Então, isto tudo realmente para dizer que, quando falamos em memória, o tempo é um elemento que surge, passado, presente, e na ficção científica, inclusive, o futuro. Bem, o que seria surrealismo na pintura? Essa é a questão para podermos entender também essas obras, como a que eu mostrei do Salvador Dalí. Não só o surrealismo, mas várias tendências surgiram bem no finalzinho do século XIX para o começo do século XX. Foram várias, não é? Cubismo, abstracionismo, o surrealismo, todas elas, em média, nasceram como surrealismo em Paris, não é? E foram consideradas, todas elas, vanguardas, ou seja, vinham rompendo uma tradição. Muitos dos pintores, dos artistas, estavam ligados ao movimento dadaísmo ou movimento Dada, muito forte na Alemanha, e a palavra Dada é quase um balbucio de uma criança, não é? Por isso que Dada cabia, ou em Dada, não é? Cabia tudo, exatamente coisas que às vezes crianças fazem a pedido dos professores na escola infantil. Colagens, letras com fotografias, eram um apanhado que, a princípio, poderia ser nonsense, mas, no conjunto metafórico, tinham um valor artístico memorável. Bem, em Salvador Dalí, não é, com seu bigode também estranhíssimo, com um olhar arregalado, beirando a uma espécie de loucura, não é?
mas ficou imortalizada essa imagem de Salvador Dalí. Ele que tinha um nome pomposo, né? Salvador Dalí e Domènech, primeiro marquês de Dalí, de Cubo, foi um importante pintor espanhol e, claro, conhecido por seu trabalho surrealista. O trabalho de Salvador Dalí, ele chama atenção, vocês viram, por combinações bizarras, estranhas, oníricas, do tipo de imagens que a gente costuma ver em sonhos, né? E que sempre nos causam um certo desconforto. E, ao lado disso tudo, uma excelente qualidade plástica estética. Ele mesmo influenciado pelos classicistas do século XVI, Da Vinci, Michelangelo, entre outros, não é? Esta questão bizarra, onírica, é que chama a atenção para aqueles interessados no entendimento do inconsciente do sujeito da psicanálise. Então, por isso que a relação surrealismo e psicanálise é muito próxima. Há essa imagem mostrando um Freud que se questiona: isso é real? É paranoia? Este fundo, né, um tanto não identificado, bem poderia ser uma tela, por exemplo, de Salvador Dalí, o que daria um caráter persecutório, não é, de coisas que fogem à lógica do que chamamos aí o mundo cartesiano ou real. E esta proximidade é natural pela própria história desses movimentos, já que eles nascem, não é, no começo do século XX, 1900, com a interpretação dos sonhos de Freud, e a década de 20 na França, com a força do surrealismo. Há um vídeo aqui no canal em que nós trabalhamos a pintura de Frida Kahlo. Ela também foi considerada surrealista justamente pela proximidade histórica e pelos temas que ela colocava nas suas pinturas, mesmo quando quase autobiográficas, né? Então, o movimento surrealista foi muito influenciado pelas teorias freudianas da importância do inconsciente na criatividade do ser humano. E a década de 30 é aquela considerada de grande expansão da arte surrealista em todo o mundo, não só na Espanha ou na França ou na Alemanha. Bom, sempre a gente fica pensando, mas afinal, o que é algo surreal? Uma palavra até um pouco da moda, né? Você olha para uma atitude de alguém estranha, bizarra, você fala, nossa, isso é surreal, né? De qualquer maneira, é como se algo estivesse acima desse real, e é uma questão, porque o real é algo incapturável, não é? E o surreal tenta, oniricamente, de forma estranha, bizarra, ilógica, fazer um olhar desse mundo em que estamos. Então, uma definição tirada aí de um dicionário online diz que surreal é aquilo que existe no contexto de sonhos, da imaginação, incompatível com as leis da razão, de teor absurdo, ilógico, e que, claro, provoca estranheza. Estranheza, que aquela obra que eu mostrei cria, estranheza que essa obra em tela cria, encanto de renascer, né? Então, a gente vê a figura do ovo, uma figura muito comum nas pinturas de Salvador Dalí, mas com várias coisas enigmáticas, não é? Há um ser que está parte dentro, parte fora, tentando sair deste ovo, há uma proteção no solo para esse ovo, há uma proteção acima, há uma figura externa, lembra uma figura feminina,
de um ventre saliente, um ventre de natureza grávida, mas, ao mesmo tempo, de pernas musculosas, né, como uma imagem do renascimento do classicismo do século XVI. Há uma criança segurando as pernas desta mãe, desta mulher, um fio de sangue que sai, as montanhas, né? A gente consegue ver uma pessoa mais atrás. Então, e como eu costumo dizer, eu posso falar tudo isso é o que eu estou vendo. Você, com certeza, vê outras coisas, mais ainda, menos ainda, e esta pintura, como qualquer obra de arte, ela não precisa ser explicada, ela tem que ser vista, ela tem que receber não só o encanto do renascer aí, mas o encanto do olhar. É esse olhar que dá a beleza da obra de arte. Não só isso, não é? Porque não são só os objetos, são as cores. É quase uma vibração que emana da pintura. Bom, além dessas duas, mais algumas pinturas de Salvador Dalí para instigar a curiosidade de quem não conhece e instigar mais ainda daqueles que já conhecem um bocadinho, né? Aqui a metamorfose de Narciso. Então, vejam a importância, porque Narciso, sabemos, um elemento mítico, não é? Ele pertence à mitologia. Conta-se, não é, no mito, que Narciso encantou-se deveras com a sua própria imagem refletida num lago, que, não contente em apenas olhar, mergulha, e nesse mergulho a fatalidade acontece. Também se diz Narciso, narcos, entorpecimento, aquele que está literalmente fora de si. Daí a palavra narcóticos, que vem nesse sentido. Mas ainda observem que a cabeça daquele que está parte mergulhado, refletido na água, assemelha-se a um ovo, o mesmo ovo que a gente vê à minha direita, por exemplo, com uma representação também que seria humana, pessoas ao fundo, o reflexo nas águas, uma tela ali ao fundo parecendo um xadrez, não é? São vários os elementos a serem aqui observados. Girafa em chamas. Girafa, né? Há uma girafa ao fundo, a gente consegue observar que ela está em chamas, não é? Literalmente pegando fogo, uma montanha ao fundo, mas a girafa não fosse no título da obra, talvez o nosso olhar levasse um tempo para chegar até ela, porque o que nos chama a atenção é esta figura gigantesca, feminina, de formas volumosas sexualmente falando, mas com várias e várias gavetas, não é? Nas pernas, neste caminhar da humanidade, mas ela tem também uma gaveta maior abaixo dos seios e ela é suportada como se pudesse cair a qualquer momento. Atrás, numa figura também humana, que me parece feminina, com galhos que saem da cabeça e algo vermelho na mão, quer dizer, um sangue que também se espalha por este nascimento e, ao mesmo tempo, destruição da girafa. Num imenso azul, não é? Um contraste maravilhoso de cores. Os elefantes. Vejam esse vermelho com esse amarelo, uma coisa que consegue sempre me lembrar Marrocos, o deserto, aquela proximidade com a Espanha. E lembrem-se, Salvador Dalí é Dalí, não é?
E estes elefantes surreais, porque estes sim me parecem mais girafas, não é? Com essas larguíssimas e altíssimas, esses membros que elevam o elefante. Acima deles, não é? Eles carregam ícones de uma cultura egípcia, arábica, enfim, há um ser humano lá, parece ser, né, abaixo, um outro monumento à distância, e esta cor impressionantemente vibrante. Tentação de Santo Antão. Bem, novamente a gente vê os elefantes com esses membros enormes, né? Finíssimos, esqueléticos, carregando ícones também, alguns lembrando a cultura clássica, greco-latina, não é? Mas com este triângulo emoldurado por bolas que lembram a coisa mais oriental, uma mulher acima, como um carro alegórico, não é? Este homem desnudo que, com o crucifixo, tenta afastar esta figura, cujo cavalo representa até uma certa violência, e nuvens, e alguém ali tentando segurar alguém com algo na mão. Então, uma imagem impactante, só para dizer o mínimo. Bem, se você quiser saber mais sobre Salvador Dalí, quem escreveu sobre ele, que coisas são possíveis saber, nesse link na internet vocês têm acesso a muitas coisas. E também vocês podem acessar o link abaixo, que dá à Casa Museu Salvador Dalí, cuja imagem, o topo dela, mostra-se com, vejam só, uma escultura gigantesca de um ovo, né? Como se a origem do mundo estivesse ali nesse museu. Eu recomendo, tem imagens belíssimas para fazermos um tour virtual sobre as obras de Salvador Dalí. Bom, deixo aqui o link do site do Instituto Legos para que vocês conheçam a interculturalidade, a multidisciplinaridade trabalhada no Instituto, né? Para acompanhar o que está no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Deixo também o meu site, em que vocês podem assistir aos vídeos que estão aqui, vocês podem assistir lá também, e ter algum material mais sobre cultura de um modo geral, não é? Eu deixo aqui para vocês acompanharem. No mais, eu vou ficando por aqui, lembrando, não é, para vocês, faça a inscrição no canal, porque assim você recebe informações. E dá uma passeada pelo canal, há um material brilhante mesmo, de várias áreas, além da cultura, da educação, da saúde, psicanálise, psicologia, fono. Então, é um material muito interessante. Eu vou ficando por aqui, desejando muitas coisas boas para vocês e esperando por vocês na próxima etapa do projeto Cultura em Foco. Fiquem bem, fiquem muito bem. Até a próxima.